sua família, na sua vida. Creio que tem enfrentado aflições, tem enfrentado ali algumas dificuldades. São grandes as dificuldades que vêm sobre nós, servos do Senhor, e muitas pessoas têm passado por lutas e aflições. Mas Deus nos deu dois principais propósitos. Nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos viver esses dois principais propósitos. E esses propósitos eu chamo das duas asas do avião. O primeiro propósito é de glorificar a Deus. Você foi chamado, você foi salvo para glorificar a Deus. Essa é a primeira asa do avião. E a segunda asa do avião e o segundo propósito, nós fomos chamados para cumprir a grande comissão. Nós temos um ID dado por Jesus a nós. E uma vez que uma dessas asas na vida da igreja estiver com problema ou não estiver operando bem, nós não decolaremos, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, é necessário que essas duas asas estejam perfeitas, intactas, em uso, para que a Igreja de Cristo possa avançar. Então, eu sei que os irmãos, e eu gosto muito também de pregar sobre algo para edificar a nossa alma, para trazer conforto a nós, mas eu preciso pregar sobre a segunda asa do avião, que é o cumprimento da grande comissão. Nós precisamos estar voltados para o cumprimento dessa missão dada pelo Senhor. Então, eu vou estar reservando cada mês, ou melhor, cada domingo do mês, um domingo para pregar sobre missões, sobre nosso segundo propósito, o cumprimento da grande comissão. Amém? Então, hoje, abra sua Bíblia, e eu digo que, mesmo em meio às aflições dessa vida, nós não podemos deixar de cumprir este propósito. E é este propósito que vai fazer com que a gente tenha a alegria, eu creio, uma satisfação nesse mundo. Porque se nós formos deixar as nossas vidas apenas envolvidas nos problemas, meus irmãos, o que dá alegria para nós é obedecer a Cristo e fazer a obra do Senhor. Então, a grande comissão é para te dar alegria, te dar paz, te dar um senso de utilidade cristã. Amém? Abra comigo em Mateus 28, verso 18 a verso 20. O tema da mensagem hoje, coloca em pé comigo, é semente da multiplicação. Verso 18 nos diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Vamos orar. Pai, eu te dou graças pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor, de poder te servir, Pai, de saber que a nossa vida aqui tem propósitos. Nós não estamos aqui apenas para viver e chegar um certo tempo partir dessa vida. Nós temos propósitos divinos, e o primeiro propósito é de glorificar o Teu nome, com a nossa vida, com o nosso ser, com o nosso corpo, enfim, tudo de nós deve trazer honra e glória ao Senhor por meio de Jesus Cristo. Mas o segundo propósito é cumprir a grande comissão que o Senhor nos deixou
deixou para nós cumprirmos com excelência. E nós queremos pregar sobre esta grande comissão e que este ano seja um ano onde nós possamos reparar esta asa, que nós possamos, ó Deus, como Igreja de Jesus Cristo, sair das quatro paredes e testemunharmos do amor e da salvação em Cristo Jesus. E se houver alguém hoje à noite aqui que ainda não é salvo, ó Pai, esta pessoa ainda é produto de missões, precisa reconhecer Jesus como Salvador. Então convença desde já este coração a se render aos pés de Jesus Cristo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Esta foi a missão que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos. Portanto, ide e fazei discípulos. E quando nós olhamos para esta missão, nós podemos ver que ela é clara. Ela é uma missão não somente clara, mas também bem objetiva. Os discípulos deveriam fazer o maior número de discípulos. Eles deveriam sair por todas as nações, desde Jerusalém até os confins da terra, anunciando a mensagem de salvação. E eles deveriam fazer isto até a volta de Cristo, quando Cristo viesse, para buscar os seus redimidos. Eu creio, meus irmãos, que os discípulos, eles não tiveram nenhuma dificuldade em saber o que é fazer discípulos. Eles não tiveram nenhuma dificuldade em multiplicar discípulos. Por quê? Eles tinham apenas que reproduzir aquilo que Jesus havia feito com eles durante 3 anos. Eles sabiam como fazer. Eles foram ensinados pelo próprio Cristo, pelo Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores. E o Senhor Jesus fez desses homens discípulos. Era só reproduzir. Só que ainda lhe faltava algo muito importante para eles. Faltava para eles o poder para fazer isso. Uma coisa é você saber algo, saber a estratégia, saber os métodos. Mas métodos na obra de Deus não têm valor algum sem o poder do Espírito Santo. Atos 1:8, o Senhor Jesus vai dizer para eles: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Agora, ninguém poderia conter este movimento. Agora, ninguém poderia conter a multiplicação de discípulos, porque havia aqui uma combinação perfeita. Primeiramente, o poder do Espírito Santo. E em segundo lugar, o testemunho de cada um desses homens. E aquele rastilho que foi aceso em Jerusalém incendiaria e incendiou todo mundo e chegou até nós. Foi aceso por Cristo. E o multiplicar de discípulo foi passando de geração, até que chegou até nós. Louvado seja o Senhor. Mas, meus irmãos, do início da igreja em Cristo, muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Nós estamos vivendo nos dias de hoje, ano de 2023, realidades que são inimagináveis para aqueles homens que viveu no tempo de Jesus. Se de repente houvesse, tem um filme muito interessante, o camarada sai do presente e vai lá para o futuro,
Se pudesse, naquela época, trazer um daqueles homens, trazer eles para o tempo de hoje, eles iam chegar aqui, eles iam olhar para o Sidney com um computador. Eles iam ficar totalmente perdidos. Os tempos são outros. Os cenários que nós vivemos hoje são outros cenários. A cultura que nós temos nos dias de hoje são culturas diferentes. Houve uma profunda mudança em tudo. Tudo mudou. Mas, será que os princípios estratégicos de que Jesus usou e que o Espírito Santo de Deus usou depois através dos discípulos, será que esses princípios foram superados para os dias de hoje? Será que esses princípios que foi usado por Cristo, que foi usado por esses homens lá em Jerusalém, no primeiro século, nos primeiros 100 anos, que trouxe uma expansão, Bruna, da igreja de Jesus Cristo, será que eles foram superados? Será que eles se tornaram obsoletos nos dias de hoje? Qual foi a chave que fez com que Jesus e aqueles homens viessem impactar tantas vidas naquele tempo? Qual foi a chave que em tão pouco tempo eles proporcionaram um crescimento exponencial na igreja? A palavra de Deus diz que havia 100 e pouco, depois já havia 1000, e de repente já havia uma multidão de discípulos registrados ali em Atos. Qual era a chave que eles usavam? Foram 5 principais chaves. A primeira chave, que foi princípios e sementes que Jesus e os discípulos usaram, primeiramente foi a oração sem cessar. Jesus foi um homem de oração e a igreja primitiva também foi uma igreja de oração. O segundo princípio foi a evangelização discipuladora. Ao mesmo tempo que eles evangelizavam, eles discipulavam. Infelizmente, nós fizemos um corte entre a evangelização e o discipulado. E não existe este corte. Uma vez que você evangeliza, você ganha a pessoa para Cristo, você deve discipulá-la, caminhar com ela. Foi o que Jesus fez com os 12. Mas um terceiro princípio, amados irmãos, vistos ali, foi a plantação de igrejas. Igrejas sendo plantadas em Atos. Jerusalém, Antioquia, Éfeso, Filipos. Um quarto princípio muito claro ali é a formação de líderes. Jesus se preocupou em formar os 12, depois os 12 se preocupou em formar líderes, diáconos. E Paulo colocava ancião responsável por cada igreja que ele plantava. E um quinto princípio vivido por esses homens foi a compaixão e graça. Havia compaixão e graça por meio de Cristo e na vida daquelas igrejas. Ali estava a semente da multiplicação. A semente que fez com que as igrejas multiplicassem discípulos naquela época e chegasse até nós. Hoje à noite eu gostaria de dar 3 desses princípios, para que esses princípios possam começar a mover o nosso coração. Que nós possamos, como igrejas, viver estes princípios da multiplicação de discípulos. Vamos para o texto de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, nós encontramos o primeiro princípio, que é o princípio, ou a primeira semente da compaixão e graça. Mateus capítulo 9, 35 a 38. Veja o verso 35 que diz:
Quantos acharam Mateus capítulo 9, amém? Diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, ou da seara, que mande obreiros para a sua seara. A primeira semente de multiplicação usada pelo Senhor Jesus, e que os discípulos também passaram a viver, e semente esta que venceu o tempo. Venceu o tempo. Essa semente, ela não ficou, ela não se tornou obsoleto. Não, é uma semente que está vivíssima. É a semente da compaixão e graça. É a semente da compaixão e graça. O Senhor Jesus Cristo, Ele sempre se compadeceu do sofrimento das pessoas. E esse espírito de compaixão e graça, presente na vida de Jesus, era muito claro. Nós lemos em Mateus, Marcos, Lucas e João, como o Senhor Jesus manifestava, exalava. Eu posso dizer que, para nós, compaixão e graça é um princípio, mas para Jesus eu creio que era a essência. A essência de Jesus é compaixão e graça. É compaixão e graça. E esse espírito de compaixão e graça estava presente, passou, inundou, alimentou as vidas dos primeiros discípulos e nas vidas das primeiras gerações de cristãos. A compaixão e graça passou a fazer parte dessas vidas. Mas note, irmãos, que esta compaixão e graça, como que ela era alimentada? Era alimentada pelo envolvimento de Cristo com a realidade das pessoas. Quando Jesus Cristo mantinha contato com essas pessoas, Ele via como essas pessoas estavam aflitas e como essas pessoas transmitiam uma real necessidade de serem alcançadas, de serem cuidadas. Conforme Ele se envolvia com essas pessoas, a Bíblia diz que Ele percorria as aldeias, Ele percorria as cidades, Ele tinha contato com essas pessoas. E esse compadecimento pelas pessoas, e uns pelos outros, fez com que a igreja de Jerusalém caísse na graça de todo o povo. Quando as pessoas de Jerusalém começou a olhar para a igreja de Jerusalém e viu que havia graça naquela igreja, e viu que havia compaixão naquela igreja, o texto de Atos vai dizer que o povo caiu na graça, a igreja caiu na graça do povo. Meus amados irmãos, naquele momento, a igreja de Jerusalém, ela se tornou uma igreja relevante. Ela começou a impactar vidas com o Evangelho. Quando começamos a conviver próximos das realidades das pessoas, nós também começa a brotar dentro do nosso coração também a compaixão e graça. Compaixão e graça não brota do nosso coração sentado em casa, mas andando pelos bairros da cidade, andando pelas ruas da cidade. Muitas vezes nós deixamos-nos enganar e nós somos enganados. E muitas vezes, pela impressão, eu sempre digo que a primeira impressão ela é sempre enganosa e incompleta. Por que eu estou dizendo isso?
Porque eu e você encontramos pessoas e perguntamos para ela: está tudo bem? O que ela responde? Está tudo bem. Está tudo bem. Mas não está bem. Muitas vezes você olha a pessoa, mora numa casa linda, tem o melhor carro da cidade, mas a família está destruída. Os filhos estão na droga. A impressão que nós temos de que as pessoas não têm os seus problemas, de que está tudo bem com as pessoas, mas é um engano isso. E a compaixão e graça, ela acontece dentro do nosso ser quando nós nos aproximamos dessas pessoas, quando nós começamos a conversar com elas começam a abrir o seu coração, e isso que Jesus fazia. As pessoas começavam a abrir o seu coração para Ele, e Ele via quão necessitada era aquela multidão. O nosso olhar, meus irmãos, deve ser um olhar cristocêntrico. O olhar cristocêntrico é aquele olhar que tem Cristo no centro, Cristo no comando. Nós devemos olhar para as pessoas não somente com esses olhos carnais. Esses olhos carnais, eles nos enganam. Mas o olhar de Cristo, ele sonda, ele precrusta os corações. A compaixão e graça é a primeira semente que deve fazer parte do estilo da igreja para a glória do Senhor. Deve estar em nosso coração. Mas eu quero mostrar nesse texto uma segunda semente da multiplicação e um segundo princípio. Está no verso 38, veja comigo. Ele diz: rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua seara. A segunda semente, ou segundo princípio, é a oração. É a oração, meus irmãos. E aqui em específico, a oração por mais discípulos. A oração por mais obreiros. Quando o Senhor Jesus olhou aquela multidão, Ele olhou para os seus discípulos e falou: esses camaradas não vai dar conta. É muita coisa. Ao olhar para os discípulos e olhar para a multidão, logo ele identificou a necessidade urgente de mais discípulos. Discípulos esses que iriam acolher a multidão de pessoas. Multidão essas que estavam machucadas. Ao versículo 36, estavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E ele passa esse desafio para os seus discípulos. E o desafio que ele passa para os seus discípulos é de que eles deveriam orar intencionalmente. Eles deveriam orar intencionalmente por um pedido claro, por um pedido específico, por mais trabalhadores para a seara. Eles precisavam orar. Eles precisavam orar por homens e mulheres, assim como eles, que deveriam cuidar daquela multidão, que deveriam acolher aquela multidão. A oração pedindo que o Senhor levantasse mais obreiros. Meus amados irmãos, se há uma oração que deve ter uma regularidade no nosso culto, é essa oração. Senhor, levante mais obreiros. Senhor, levante mais trabalhadores para a sua obra. Uma oração que deve ter regularidade na escola bíblica dominical é essa oração. É interessante, se a escola bíblica dominical se mobilizar para orar em favor de mais obreiros, automaticamente ela vai ter mais alunos. Se a igreja se mobilizar em orar por mais discípulos, por mais obreiro, automaticamente ela vai ter mais membros. A chave está aí. Amém? Jesus deu a chave para nós. É orar por mais obreiro, porque mais obreiros, mais homens e mulheres convertidos a Cristo, mais homens e mulheres trabalhando por amor de Cristo.
E nós não podemos esquecer desse pedido do Mestre. Ele identificou a real necessidade, a necessidade de mais obreiros. Meus amados irmãos, vamos fazer desse pedido um pedido constante, presente nos nossos cultos. Amém? Não me deixe esquecer. Todo culto nós vamos orar por mais obreiros, porque foi o pedido do nosso Senhor Jesus aos seus discípulos. Na escola dominical, vamos orar por mais obreiros. Se por acaso terminou o culto, pastor esqueceu de orar e nós estivermos lá fora, o culto já terminou, e alguém chegar para mim, pastor, não oramos por mais obreiro. Vamos parar aqui e vamos orar por mais obreiros. Se eu chegar dentro do carro e lembrar que eu não orei, eu vou orar por mais obreiros, porque esse é o pedido do Mestre. E esse pedido, ele tem um desdobramento importante dentro da obra do Senhor. Os irmãos vão ver mais tarde. A semente da oração deve estar presente. E em especial hoje à noite, orar por mais discípulos. Homens e mulheres que queiram acolher e cuidar da multidão. Amém? Terceiro e último, a semente da evangelização discipuladora. Veja o verso 36. Verso 36 vai dizer: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, marque esta palavra pastor, porque esta palavra aqui, ela é emblemática aqui. Ela está aqui porque ela tem uma grande lição para nós. Ele via a multidão como ovelhas que não têm pastor. Vamos para um outro texto, está lá em João 4, João 4:35. João 4, 35 a 36. João 4, 35 e 36. João 4, 35 e 36. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajuntem fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando Jesus ele pronuncia estas palavras aqui para os seus discípulos, ele está falando de campos, de um agricultor. Ele está falando de um agricultor, ele está falando de campos maduros para a colheita. Ele está falando de um agricultor que semeou ali as suas sementes, fez a sua semeadura. Esse agricultor, ao mesmo tempo, ele está esperando em Deus, para quê? Para que Deus possa dar o crescimento desses frutos. Após estes frutos estiverem maduros, ou o trigo estivesse pronto para colher, ele também está pensando de trabalhadores para colher aqueles trigos que já estavam prontos. E aqueles trabalhadores então iriam sair no campo para colher esses trigos. Mas note que a missão dos colhedores não era apenas colher. Eles também tinham que cuidar do trigo. Eles também tinham que armazenar o trigo aonde o dono da plantação havia construído. Então os trabalhadores iriam colher o trigo, os trabalhadores iam cuidar do trigo e os trabalhadores iam armazenar esse trigo.
E aqui nós descobrimos o perfil o perfil de discípulo que Jesus está buscando. Ele está buscando o perfil de discípulo que não somente colhe, mas ele está buscando o perfil de discípulos que, além de colher, ele vai cuidar da semeadura. Ele vai cuidar do trigo. Ele vai armazenar o trigo. Ele vai cuidar. Meus amados irmãos, Jesus passou 3 anos com seus discípulos, fazendo com eles um discipulado através do relacionamento. Inclusive, depois da sua morte, ele fez isso. Ele morreu, ressuscitou e voltou aos seus discípulos para fazer um relacionamento discipulador. E sabe por que Jesus fez isso? Jesus, todo esse tempo, estava ensinando os seus discípulos que a questão não era só colher os trigos, mas que também eles tinham que cuidar dessas pessoas. Eles tinham que influenciar estas vidas. E esta semente básica, ela precisava ali ser cuidado por um discípulo mais experiente. Um discípulo que realmente, de fato, iria cuidar dela de forma grandiosa. Eu chamo isso de a semente do cuidado individual. Jesus queria que os seus discípulos, de fato, colhessem também e cuidassem individualmente daqueles na qual eles haviam colhido. Jesus Cristo está falando de que o discipulado, ele também é um pastoreio mútuo, de cuidar uns dos outros. E não somente isso. Olhando para a vida dos novos convertidos, de cuidar desses homens e mulheres que se convertem a Cristo. Eu vi uma reportagem um tempo atrás no Jornal Nacional, talvez você viu também, de uma notícia que aconteceu no litoral paulista, possivelmente na cidade de Praia Grande. As câmeras de vigilância pegou algo muito triste. Era noite de segunda-feira, uma mulher estava com um embrulho na mão, ela se dirigiu até uma caçamba de lixo. E quando chegou na caçamba de lixo, ela deixou esse embrulho lá. E de repente veio um senhor, aproximadamente 23 minutos depois. Sabe aquelas pessoas que pegam coisas recicláveis? E essa pessoa foi mexer no lixo. E quando ela mexe no lixo, a câmera de vigilância viu que ela ficou toda apavorada. E perto daquela caçamba tinha uma escola, estava tendo aula. E ele bate no portão, e de repente sai um professor de lá. E esse professor acompanha ele até a caçamba. E para a surpresa de todos, estava ali um bebê. Aquela mulher havia deixado aquele bebê ali e foi embora. O jornalista, apresentador do jornal, ao terminar a reportagem, ele disse que era uma recém-nascida, era uma menininha. Olha que coisa linda. E essa menininha tinha entre 7 a 10 dias de vida. Naquele momento que ele estava dando a notícia, aquela menina estava internada na UTI, mas estava bem, estava em recuperação. E ninguém sabia quem era a mãe daquela menina. Mas o fato é de que vários casais já haviam se manifestado para adotar aquela pequenina, para cuidar dela. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para uma notícia dessa, nós dizemos: pastor, que trágico. Pastor, que lástima. Mas, meus amados irmãos, nós, na Igreja de Jesus Cristo, nós podemos estar vivendo esta realidade. Como nós temos tratado os nossos bebês espirituais? Como nós temos tratado aqueles que nascem de novo, que recebem Jesus como Salvador?
Muitas vezes nós mostramos para estas pessoas a necessidade de receber Jesus. Muitas vezes nós mostramos para essas pessoas a realidade do céu e do inferno. E sabe o que acontece? Louvado seja Deus, muitas dessas pessoas fazem uma decisão ao lado de Jesus. Mas depois que elas fazem a decisão ao lado de Jesus, muitas vezes elas são abandonadas à sorte. Precisamos de paternidade espiritual. Evangelização discipuladora significa que devemos ganhar, mas também devemos cuidar daqueles que Jesus tem trazido à igreja. Devemos abraçá-los. É um discípulo maduro, discipulando e cuidando de um discípulo em potencial. É um discípulo maduro, gerando, multiplicando outros discípulos. Num relacionamento onde há primeiro a empatia, onde há mutualidade, aonde a decisão do nosso coração é fazer daquele homem, daquela mulher que acabou de nascer de novo, um homem que seja moldado à semelhança de Cristo. E meus amados irmãos, quando nós falamos de evangelização discipuladora, e eu disse que muitas vezes nós cortamos a evangelização, né? Quando eu ganho a pessoa para Cristo, fiz a minha parte, absolutamente. Aí que começou. Porque você precisa caminhar com ela. E a evangelização discipuladora não é algo que nós fazemos e muitas vezes em classe. Infelizmente, nós rotulamos o discipulado dentro de uma classe com uma determinada lição e com um determinado tempo. Terminou aquela lição, terminou o discipulado. Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina aos seus discípulos de que o discipulado é vida na vida. Até quando, pastor? Não sabemos. Porque cada pessoa tem o seu crescimento diferenciado. E nós precisamos caminhar com essa pessoa, e nós precisamos abraçar essas pessoas, mostrando a compaixão, a prática do amor, para que essa pessoa possa crescer à imagem e semelhança de Jesus. Os irmãos sabiam que a paternidade espiritual está ligada diretamente à falta de obreiros? A falta de paternidade espiritual está ligada diretamente à falta de obreiros. Lembra da palavra pastor lá de Jesus? A multidão andava errantes, sem pastor. E de repente ele diz que aquela multidão pediu para que os discípulos orassem, para que Deus levantasse mais obreiros. Jesus sabia de que entre aquela multidão que estava precisando de pastor, haveria líderes em potenciais. E quando ele diz pastor ali, nós sabemos a função do pastor. É cuidar, é zelar, é acolher. Então ele está dizendo, está precisando de gente para acolher essa multidão. E vamos rogar ao Senhor que levante obreiros, levante líderes. Porque uma vez que essa multidão ser acolhida, ser tratada, ser amada, dentre essas multidão depois de convertidas, veremos e teremos grandes homens e grandes líderes na casa do Senhor. Essas são, meus irmãos, sementes que vão fazer com que haja multiplicação. Esses princípios de multiplicação, ele tem o propósito, primeiramente, de glorificar a Deus. E, em segundo lugar, de cumprir a grande comissão. Primeiramente, compaixão e graça. Segundo, oração por mais discípulos. E em terceiro, a evangelização discipuladora. Meu querido, o Senhor te convida hoje à noite. O Senhor te convida a abrir o seu coração e deixar Ele inundar o seu coração de compaixão e graça. O Senhor te convida, mesmo em meio às lutas que você tem passado. Pastor, eu estou envolvido em tantas lutas, tantos problemas.
Mas, meu irmão em Cristo, quando nós nos envolvemos com aquilo que é importante para o Senhor cuida daquilo que é importante para você. Ele vai cuidar de você. Essas duas asas do avião precisam estar funcionando. Se a asa da grande comissão estiver quebrada, a igreja vai... Vocês já viram um avião só com uma asa? Ela começa a girar e até que cai. Nós precisamos glorificar a Deus e nós precisamos cumprir a grande comissão. E o primeiro passo é pedir ao Senhor: Senhor, enche o meu coração de compaixão e graça. Segundo, Senhor, levante obreiros. Mas talvez você seja a resposta de oração. E eu creio que você é resposta de oração. Eu creio que você é o obreiro que Deus tem escolhido para a sua seara. Você é alguém que Ele já escolheu para usá-lo, para amar a multidão, para acolher a multidão que estão lá fora, desgarradas. Deus já escolheu você para você ser um discípulo, não somente um discípulo, mas um discípulo que multiplica, assim como os discípulos ali em Jerusalém. Aquele discípulo que ceifa, que colhe, que cuida dos frutos do Senhor da seara. Ele tem te chamado para isso. E esse ano é um ano de colher. Louvado. Para olharmos para os campos e colher. Mas para isso Ele quer te usar como um discípulo multiplicador. Um discípulo que vai amar, cuidar. Pastor, deixa comigo essa pessoa. É minha responsabilidade. Eu vou amar, eu vou cuidar. Eu vou zelar para a sua vida. Eu vou caminhar lado a lado, eu vou caminhar ombro a ombro. E eu vou estar com essa pessoa. Que Deus nos encoraje para isso este ano. Que Deus te use. Que Deus te capacite. Que Deus derrame a sua compaixão e graça no seu coração. E nós venhamos ganhar multiplicar discípulos para a glória do Senhor. Amém? Baixa a sua cabeça, fique em pé comigo e vamos orar nessa noite. Antes de orar,